Sob a proteção de Deus, presentes auditores Tiago Barbosa Cordeiro, Cláudio Augusto Canha, procurador do Ministério Público de Contas Flávio Azambuja Berti, declaro aberta a 8ª sessão ordinária da 2ª Câmara. Em férias, conselheiro Fernando Guimarães. Submeto a ata número 17, ou 7, de 11 de março de 2015 para homologação. Está aprovada. Conforme regimento interno, oportunidade para comunicações, inclusão em pauta e devolução de processos. Senhor presidente. Auditor Cláudio Canha. Senhor presidente, para comunicar que deferia sobrestamento na Diretoria de Controle de Atos de Pessoal do ato de inativação 433.503.11, em função da admissão de pessoal estar em trâmite, e em função do incidente de inconstitucionalidade 60612013, os seguintes atos de inativação: 483.773.13, 2085.712, 18.34.34.11, 359.274.13, e dos seguintes protocolos de admissão de pessoal em função do pré-julgado 99891.914, os protocolos 611.710, 238.751.11, 612.009.11 e 539.858.07. Obrigado. Está anotado. Auditor Tiago Barbosa. Obrigado, senhor presidente. Inicialmente, eu gostaria de solicitar a inclusão em mesa no processo de certidão liberatória 811/98 de 2015. Também para comunicar sobre estamentos na Diretoria de Contas Estaduais do processo 57330 de 2014 e na Diretoria de Controle de Atos de Pessoal dos processos 198.460.12, 399.446.13, 529.757.13, 258.389.13, 563.491.13 e 565.990.13. Devidamente anotado. A palavra está livre. Senhor presidente. Auditor Cláudio Canha. Senhor presidente, eu cometi um erro por ocasião do relato do processo 813.877.12, um ato de inativação, e que no bojo dos processos que estavam pelo registro, esse na verdade era pelo encerramento do processo, porque se tratava de um processo em que foi deferida a aposentadoria por decisão judicial. Então, se puder se fazer a correção, se então... Vossa Excelência manda no processo, então nós fazemos a correção, se não houver objeção. Está aprovado. Está certo. Então. Okay. Palavra livre mais uma vez para o relato da pauta. Concedo a palavra a Sua Excelência, auditor Tiago Barbosa Cordeiro. Obrigado, senhor presidente. Eu inicio o relato pela certidão liberatória 811/98 de 2015. É um pedido de certidão formulado pelo município de Bela Vista do Paraíso. A instrução, a informação da Diretoria de Contas Municipais é no sentido de que o município se encontra devedor do cumprimento da agenda de obrigações. Segundo a informação, estariam em atraso os módulos dos meses janeiro 1 a 10 de 2014, sim AM, e também não consta que houve o fechamento do mural de licitações para o mês de janeiro de 2015. A unidade relata ainda irregularidade quanto ao cumprimento do artigo 48, parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal, referente à Lei de Transparência,
opina, então, pelo indeferimento da concessão do pedido. A Diretoria de Análise de Transferências informa que, no âmbito de suas atribuições, o município está apto a receber a certidão liberatória. A Diretoria de Execuções relata que a entidade não está apta em razão de determinação pendente de cumprimento imposta ao município por meio do Acórdão 5.433/2014 da Primeira Câmara, que é um processo de relatoria do auditor Cláudio Augusto Canha, e nesse processo a decisão foi pela negativa de registro de uma inativação. A Diretoria de Execuções encaminhou o ofício ao município, solicitando a comprovação do cumprimento da decisão, e o aviso de recebimento desse ofício foi juntado aos autos em 4 de novembro de 2014 e, segundo a informação, teria havido o decurso do prazo para a apresentação de documentos em 7 de fevereiro de 2015. Então, por isso, segundo a Diretoria de Execuções, estaria vetado o deferimento. A Diretoria de Controle de Atos Pessoal não indica nenhuma pendência, enquanto que o Ministério Público de Contas opina pelo indeferimento da certidão, em razão do descumprimento da agenda de obrigações da Lei de Transparência, bem como pela existência de determinação pendente de cumprimento. O voto que apresento afasta como motivo de indeferimento a questão relativa ao cumprimento da agenda de obrigações. Aqui também essa questão do descumprimento do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que foi regulamentado pela Instrução Normativa 89 de 2013 desse tribunal. Ela se refere à publicação ou disponibilização em tempo real de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira em meios eletrônicos. Aqui, então, eu entendo que esse motivo para o exercício, então, deve constituir óbice à emissão da certidão, assim como a questão referente à pendência no cumprimento do Acórdão 5.433 de 2014 da Primeira Câmara, que mencionei, de relatoria do auditor Cláudio Augusto Canha. Então, senhor presidente, acompanhando as manifestações em parte, excluindo apenas a agenda de obrigações como motivo para o indeferimento do pedido, o voto é pelo indeferimento. Está em votação pelo indeferimento. Senhor presidente, eu tenho em pauta 4 processos que eu retorno à apreciação do colegiado, tendo em vista equívocos cometidos nesses relatos, que são processos, inclusive, relatados no exercício passado. O primeiro processo é o 190.224/2010, é uma prestação de contas do prefeito de Cafezal do Sul, no exercício financeiro de 2009, senhor Marco Antônio Bogazzi de Oliveira. Nesse caso, o processo foi relatado no dia 12 de novembro de 2014 e ficou aprovado, proposta pela regularidade com ressalva, e aqui, no caso, 2 ressalvas em observância do pré-julgado número 6 e não aplicação do percentual mínimo de 60% dos recursos do Fundeb para o magistério.
Foi gerado, então, no sistema um acórdão de parecer prévio, 476 de 2014, da segunda Câmara, e, por equívoco, eu trouxe novamente o processo à deliberação do colegiado em 10 de dezembro de 2014. Novamente, propus e foi aprovado a regularidade com ressalva das contas, o parecer prévio. No entanto, aqui constando apenas como uma ressalva a não aplicação mínima de 60% dos recursos do Fundeb para o magistério. Então, também em razão desse relato, foi gerado no sistema um acórdão de parecer prévio 532 de 2014. Em razão desses equívocos, senhor presidente, eu, primeiramente, proponho que o colegiado invalide, anule essas decisões, esses relatos anteriores das sessões de 12 de 11 de 2014 e 10 de 12 de 2014. Caso seja acatada essa proposta, em relação ao mérito do processo, novamente, a proposta pela regularidade com ressalva, sendo que a ressalva seria somente relativa à não aplicação do mínimo de 60% dos recursos do Fundeb para o magistério. Em relação àquela outra ressalva, de inobservância do pré-julgado número 6, o que consta do processo é que houve terceirização de serviços contábeis, e aqui foi contratada uma empresa para que auxiliasse o contador ocupante de cargo efetivo que foi nomeado, porque esse se declarou que não teria condição de efetivar o trabalho para o qual foi nomeado. Então, seria, nas palavras do responsável, uma contratação por um período, por um período de adaptação para que o servidor pudesse desempenhar sozinho sua atividade. Ocorre que o contrato se estendeu por 23 meses após a nomeação do servidor, e esse servidor, ocupante do cargo efetivo, não foi indicado como responsável técnico pela contabilidade do município de Cafezal do Sul, entre o período de 1º de agosto de 2009 e 30 de abril de 2010. As contas são de 2009, como referi. A nomeação do servidor ocorreu em 2 de junho de 2008, a contratação da empresa em 18 de março de 2008, o aditivo firmado em 28 de janeiro de 2009, com vigência até 29 de 4 de 2010. Aqui, segundo a Diretoria de Contas Municipais, na maior parte dos meses de 2009, o servidor percebeu R$ 1.348 de vencimentos, enquanto que a empresa recebia R$ 2.800 mensais, mais do que o dobro, então, desses vencimentos. O argumento que uso para afastar esse item como irregular ou mesmo como ressalva é de que, considerando que o gestor responsável pelas contas, ele assumiu o mandato em 2009 e essa contratação se deu em 2008, de forma que eu entendo que o mesmo não deva ser responsabilizado sobre esse fato. Então, senhor presidente, com essas explicações, eu proponho, em resumo, que sejam declarados nulos os julgamentos da prestação de contas das sessões que referi, também as providências em relação ao sistema para exclusão desses acórdãos que foram gerados e, ao final, pela emissão de parecer prévio pela regularidade com ressalva das contas do senhor Marco Antônio Bogassi de Oliveira. Está em discussão pela aprovação.
Também a tomada de contas ordinária 389.528 de 2013, também eu trago novamente. Nesse caso, essa tomada de contas foi instaurada por despacho da presidência dessa Corte, em virtude da ausência de apresentação da prestação de contas do Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Campos Gerais, exercício financeiro 2012, responsabilidade do senhor Simval Ferreira da Silva. O que ocorreu nesse caso, senhor presidente, é que as contas foram julgadas regulares e foram aplicadas 3 multas sugeridas pela Diretoria de Contas Municipais. Uma multa em face da apresentação intempestiva da prestação de contas, outra em virtude da informação também intempestiva de dados do SIM-AM e uma terceira também o fornecimento, alimentação do sistema SIM-AP em prazo irregular. O que ocorre aqui nesse caso é mais simples, embora a Diretoria de Contas Municipais tenha indicado o cabimento dessas multas, ela não propôs que fosse o responsável citado, e aqui eu não notei esse problema, então eu trago novamente o processo que foi relatado na sessão de 19 de novembro de 2014, para propor, então, a anulação daquele julgamento e o julgamento pela regularidade das contas, não podendo serem aplicadas as multas em razão dessa falta de contraditório. Eu entendo que nessa etapa do processo não seria produtivo que esse responsável fosse citado em relação a essas multas. Então, essa é a proposta, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Tenho o processo 566.437/2010, tomada de contas extraordinária, instaurada em razão da aplicação de recursos repassados pelo município de Joaquim Távora ao Provopar daquela cidade, no exercício financeiro de 2007, um valor de R$ 57.785, tendo por objeto planejamento, promoção, coordenação e desenvolvimento de programas governamentais ou institucionais visando a melhor condição de vida da população. Esse processo também ele foi trazido à apreciação do colegiado na sessão do dia 26 de novembro de 2014 e, segundo minha proposta, foram julgadas irregulares as contas da senhora Clarice Anis Moreira, ex-presidente da entidade, do Provopar, e também do senhor William Walter Ovsar, ex-prefeito municipal responsável pelo repasse dos recursos. Também ficou determinada a aplicação de multa e devolução solidária dos recursos repassados por parte da ordenadora da despesa e do repassador dos recursos. O que ocorre é que, nesse caso, a inclusão do ex-prefeito não foi apropriada porque não obedeceu ao devido processo legal. O ex-prefeito não foi devidamente citado. Então, senhor presidente, nesse caso eu solicito a declaração de nulidade daquele julgamento e aqui a providência para que seja feita a citação desse responsável a fim de que se manifeste quanto às irregularidades que considerei naquela ocasião. Está em discussão, aprovado. Tenho, por último, também ainda nessa situação, o processo 108.441 de 2009, é um processo de admissão de pessoal, o município de Andirá, um edital de 2007, um concurso público pelo qual foram nomeados servidores para vários cargos. Esse processo eu trouxe a apreciação da Câmara no dia 26 de novembro de 2014.
as admissões foram consideradas legais, com determinação de registro. No entanto, nesse caso aqui foi aplicada uma multa em razão da não apresentação de documentos ao senhor Alarico Habib. Esse senhor, no entanto, novamente, não foi ele a pessoa que foi intimada a apresentar esses documentos, razão pela qual não poderia o mesmo ser multado. Então, a proposta é que seja declarado nulo aquele julgamento e mantidas como legais, com registro às admissões, também mantida uma determinação para que sejam feitas correções no sistema SIM-AP. Mas aqui, então, excluindo essa multa que não poderia ter sido aplicada a esse prefeito. Essa é a proposta, senhor presidente. Está em discussão. Aprovada. Senhor presidente, eu tenho um processo que me parece foi devolvido pelo auditor Cláudio Augusto Canha. Eu não tive a oportunidade de ver se ele juntou um voto vista, de modo que eu vou pedir que ele fique adiado. Está adiado. Era o que eu tinha que relatar. Agradeço. Agradeço a Vossa Excelência. Peço permissão também para incluir em pauta, neste intervalo de relato, né, o pedido de certidão liberatória 113.148.9/14, Diamante do Oeste, e 2650.15, município de Céu Azul. Com a palavra, Sua Excelência, o auditor Cláudio Augusto Canha. Obrigado, senhor presidente. Inicio minha pauta pela prestação de contas 171904010, relativa ao município de Santa Mônica, 2009, responsabilidade do senhor Antônio Carlos Mileski. Foi feita devidamente a instrução. Houve uma irregularidade que se refere ao questionário da atuação do Conselho Municipal de Saúde. Isso já seguidamente tem sido considerado como item que não macula as contas. Há também o resultado financeiro deficitário, em que a unidade técnica não demonstrou descumprimento dos artigos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ainda inconsistências nos saldos em relação aos extratos de instituição bancárias. Eu verifiquei que as folhas 11 e 17 da peça processual 17 foram encaminhados extratos, demonstrando a regularidade dos saldos. Eu entendo, então, que isso era apontado como ressalva e está plenamente irregular. E não havendo outras impropriedades e divergindo parcialmente dos pareceres, eu proponho que seja, então, emitido parecer prévio pela regularidade das contas. Está em discussão. Regularidade. Processo de Campina da Lagoa solicito que permaneça adiado. Passo à tomada de contas 12.6841 de 2000, uma tomada de contas ordinária instaurada em função da não apresentação do processo de prestação de contas 152.03497, aliás, na não devolução desse processo, encaminhado em diligência em 4 de março de 99, e essa prestação de contas era referente a uma transferência voluntária de recursos transferidos por meio do Paraná Esporte ao município de Goiôerê, no valor de R$160 mil, atinente ao exercício financeiro de 96, sob a responsabilidade de José Paulo Novaes, prefeito de Goiôerê à época. Foram intimados para devolução dos autos e apresentação das informações Vicente Masahiro Okamoto, prefeito de 97 a 2000, Adair Cabral Filho, diretor-geral da Secretaria de Estado de Esporte e Turismo em 99,
Fuad Kfouri, prefeito de 2005 a 2008, Ricardo Gomide, presidente do Paraná Esporte em 2007 e 2008, Celso de Souza Caron, secretário de Estado de Turismo de 2004 a 2010, Enio Verri, secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral em 2007, Marco Aurélio Saldanha Rocha, gestor do Paraná Esporte em 2009, José Paulo Novaes, prefeito de 93 a 96, e Luiz Roberto Costa, prefeito de 2009 até aos dias atuais. Em suma, senhor presidente, todas as respostas foram porque não foram encontrados os documentos referentes à transferência voluntária, havendo em cada uma dessas situações a remessa da responsabilidade a outro setor ou a outro órgão, no caso dos entes estaduais. O ente municipal diz que não está com a documentação. E, diante de tudo isso, a Diretoria de Análise e Transferências, em instrução de 2013, opinou pela irregularidade das contas de José Paulo Novaes, prefeito à época, nos termos do artigo 16.3a da nossa lei orgânica, que é a omissão no dever de prestar contas. E ainda pelo recolhimento integral, no valor de R$ 160 mil, solidariamente entre o município e o senhor José Paulo Novaes, e pela aplicação de diversas multas. Há um pedido de baixa de pendência pelo atual prefeito. A DAT afirma que não há embasamento legal, porque a baixa de pendência se refere à inscrição equivocada em rubrica orçamentária, o que não é o presente caso. A representante do Ministério Público nos autos, a procuradora Ângela Cássia Costaldello, acompanha integralmente a opinião da unidade técnica. Esse é o relatório, senhor presidente. No voto, de plano eu registro que atuo como relator dos autos a partir de 17 de setembro de 2014, data que me foram distribuídos por sorteio pela vacância ocasionada pela aposentadoria do auditor Jaime Tadeu Lechinski. Em suma, temos uma irregularidade de contas, pela omissão no dever de prestar essas contas, em relação a uma transferência voluntária, do convênio firmado entre o Paraná Esporte e o município de Goiôerê. Apenas eu destaco que o tribunal não permaneceu inerte, apesar do longínquo ano de 96. Em todo esse período foram feitas diligências e citações a fim de que fosse a documentação devidamente apresentada, o que não aconteceu. Então, como é dever do gestor comprovar a boa e regular aplicação dos recursos que lhe foram destinados, eu acompanho a Diretoria de Análise e Transferências e o Ministério Público, entendo pela irregularidade das contas do senhor José Paulo Novaes em relação a essa transferência voluntária, com a imputação do recolhimento integral dos recursos repassados, e apenas na análise do processo, eu cheguei a pensar em fazer uma determinação para Paraná Esporte para que aprimorasse seus controles internos referente à documentação de transferências voluntárias, mas estaria partindo de um caso para a generalidade. Me parece que seria um caso clássico da falácia da generalização, por isso eu não vou fazer essa determinação. Então, nesses termos, senhor presidente, apenas divirjo da unidade técnica que propõe o ressarcimento solidário entre o município e o gestor. Eu entendo que não, que nesse caso, de acordo com a uniformização de jurisprudência que existe acerca desse assunto, eu entendo que a responsabilidade é do gestor, devendo a ele ser imputada a pena de recolhimento integral dos valores repassados. Gestor esse, senhor José Paulo Novaes. É a proposta. Está em discussão. Senhor presidente. Auditor Tiago Barbosa. Senhor presidente, apenas uma dúvida.
o mandato do responsável foi até 31/12/1996. O convênio era de 96, mas a vigência já havia, ela se limitou àquele exercício. A vigência do convênio. Haveria a responsabilidade do sucessor em enviar a prestação de contas. Isso foi feito. Acontece que o tribunal depois reenviou, naquela época era ainda os autos físicos, em diligência externa, e não foi enviado. Então, a irregularidade com a devolução apenas imputada ao ex-prefeito, mas sem nenhuma das multas que foram sugeridas. Até porque anterior à vigência da lei orgânica, pelo pré-julgado número 1, não poderia se aplicar qualquer tipo de multa. Então está aprovado. Passo aos atos de inativação. Pelo registro da inativação de Joel da Silva Luiz, protocolo 70962910, senhor presidente. Aprovado. Protocolo 473611, do município de Londrina, aposentadoria voluntária de José Lucas da Silva, ocupante do cargo de agente de gestão pública, com fulcro nos incisos do artigo 6º da Emenda Constitucional 41 de 2003. Foram realizadas diligências para que se esclarecesse o motivo pelo qual o servidor ocupante de cargo de funileiro foi enquadrado no cargo de motorista para atuar junto à Autarquia Municipal de Saúde. Após a realização da diligência, a DICAP entendeu que a concessão de aposentadoria se deu de forma ilegal, uma vez que o servidor não preencheu um dos requisitos para o reaproveitamento em outro cargo, a compatibilidade entre a atribuição de ambos os cargos, manifestando-se pela negativa de registro, sendo acompanhada pela representante do Ministério Público. Senhor presidente, eu acompanho então os pareceres, também entendo que o reaproveitamento do cargo de funileiro para motorista não encontra guarida na lei do município, a Lei 4.928 de 92, haja vista a incompatibilidade entre as atribuições dos cargos, e por isso também, acolhendo os pareceres, voto pela negativa do registro da admissão. Pela negativa. Pela legalidade de registro dos seguintes protocolos: 166-26211 de Irene Lopes Cutassi, 20-38-18-11 de Valéria Edith Gardai Colodel, 21-03-93-11 Joseli Micós, 55-22-94-11 Dirceu Barreto, 698-329-11 Marli Coelho, 737-693-11 Maria Aparecida Souza, 9068-12 Maria Helena Miranda, 70-06-12 Hilda Batista Prates, 858-935-12 Maria Elia Correia, 134-124-13 Clóvis Felício, 153-676-13 José Carlos de Oliveira, 344-277-13 Maria Helena Machado, 472-810-13 Nicola da Rocha Pinto, 497-561-13 Francisco Carlos Garcia, 577-867-13 Ziliel Mendes, 644-220-13 Regina Cardoso Mota, 7188-8613 Cleusa Aparecida de Souza, 4002-14 Yolanda Machado, 81-363-14 Ilsa Dioc, 327-759-14 Maria Caligares Boa, 609-509-14 Maria Lúcia Faria Gomes e 658-470-14 Marli Palharim Simão. Todos pelo registro, senhor presidente. Em discussão, pelo registro. O protocolo 11.610612, os pareceres são pela negativa de registro, haja vista a ausência do registro da admissão da servidora Maria Cacilda de Araújo Tavares da Silva nesta corte. Foram realizadas diligências, nenhuma foi devidamente atendida pelo Instituto de Previdência de Servidores Públicos de Paranavaí. Senhor presidente, antes
da negativa de registro, eu entendo que seria, pelo menos, mais prudente sobrestar o processo do ato de inativação, que estamos ora analisando, aguardando o desfecho de uma tomada de conta extraordinária a ser instaurada, que ora proponho, em função do não atendimento das diversas diligências, e após a solução dessa tomada de conta extraordinária, que seja, então, verificado se realmente não é merecedora de registro a aposentadoria em tela. Está em discussão. Senhor presidente. Auditor Tiago Barbosa. Desculpe, senhor relator, a tomada de conta extraordinária seria visando apurar O não atendimento das diligências realizadas para que fossem enviados os autos da admissão de pessoal do servidor. Senhor presidente, eu não tenho por que me opor, mas eu fico pensando, normalmente nesses casos, eu já fiz, de primeiramente multar, fazer uma decisão interlocutória multando o responsável que não encaminhou e determinando novamente, aí já sob o risco de dar aquela multa maior, que é a multa do artigo 87, 3F, se não me engano, que é descumprimento de determinação do tribunal. Mas é porque eu entendo que essa tomada de conta extraordinária, ela, conforme está prescrito, ela segue o mesmo rito de uma prestação de contas. Não é certo? Então, se o tribunal não está obtendo a documentação por meio dessas intimações, se fazer uma tomada de conta extraordinária para que o responsável traga essa documentação ao tribunal. Me parece um pouco mais complicado, mas eu vou acompanhar, senhor presidente, eu vejo também que não há prejuízo nenhum, mas me resguardo até a pensar melhor sobre esse procedimento que, ressalto, não vejo nada irregular nele, apenas não sei se ele constitui o caminho mais fácil e rápido para o tribunal. Relator, Senhor acha que presidente, o caminho mais fácil é a tomada de conta? Eu não sei se nós estamos autorizados a escolher o caminho mais fácil, apenas... Ou o mais rápido? É o mais rápido, E, senhor presidente, o objetivo da tomada de conta extraordinária é apurar responsabilidades pelo não atendimento às diligências. Esse é o objetivo. Eu apenas estou sobrestando o processo por prudência, que acho que é possível que no bojo da tomada de conta extraordinária apareçam, ou pelo menos apareça o motivo pelo qual não haja, vamos supor que não haja, tenham sido extraviados os documentos referentes à admissão da servidora. O senhor procurador tem a palavra. Senhor presidente, apenas para questionar o relator se haveria necessidade dessa investigação a respeito do motivo pelo qual não foi apresentado o documento, dado que me parece ser possível já imputar a responsabilidade pela não apresentação. Já houve uma diligência fazendo tal questionamento nesses autos, não? Foram feitas as diligências e não foram respondidas. Não foram respondidas. Isso. Me parece que a imputação da multa já seria possível, nesse caso, como forma de atribuição de responsabilidade. Eu entendo que para se aplique a multa é preciso dar a ampla defesa contraditória. Isso não foi feito. Até porque a ampla defesa contraditória não se coadunam com o procedimento de ato sujeito a registro. Eu entendo a preocupação do relator, mas me parece que deixar adiado esse processo por 2, 3, 4 anos enquanto tramita uma tomada de contas, não sei. Não sei até que ponto seria viável. Ainda em discussão. Senhor presidente, a outra opção é negar o registro, que me parece ser muito mais grave do que ficar esperando o desfecho de uma tomada de conta extraordinária. Senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Não, senhor presidente, apenas para... eu até havia me esquecido que o doutor Cláudio entende que em processo de apreciação de ato de pessoal não é cabível a aplicação de multa. Não é o que o tribunal tem entendido. Eu só pedi a palavra para lembrar essa situação
Mas, na verdade, o Dr. Cláudio colocou como se pudéssemos ou não tivéssemos a obrigatoriedade de escolher esse caminho. Aí eu só vou acompanhar o voto, mas eu discordo. Temos outros caminhos, até porque o tribunal admite a possibilidade de aplicação da multa e o tribunal admite também a possibilidade de uma determinação para que o gestor responsável traga a documentação. Mas Vossa Excelência vai acompanhar o relator ou vai fazer uma proposta diferente? Eu vou acompanhar, senhor presidente. Da mesma forma que em outros processos, me parece, essa questão justamente de negar registro de pronto ou não, ou oferecer uma oportunidade, é uma via que o doutor Cláudio entende a mais adequada, é uma via possível, então eu acompanho. Então está aprovado. O protocolo estava relatando aqui 8138. Assim. Protocolo 385.011.13, aposentadoria de Sérgio Ostrowski, em que os pareceres são pela negativa de registro. O beneficiário interessado se aposentou no cargo de motorista, com fulcro nos incisos do artigo 3º da emenda 47. E foi realizada a diligência para que o Paraná Previdência esclarecesse qual a razão da alteração do cargo e qual a remuneração que seria percebida pelo interessado na época da aposentadoria como auxiliar administrativo e se os cargos pertencem à mesma carreira. O ente previdenciário encaminhou justificativa, não esclarecendo qual o salário do cargo de auxiliar administrativo na época da na inativação do servidor. Tampouco esclareceu se ambos os cargos pertencem à mesma carreira. Foi então realizada nova diligência. Foi esclarecido que o salário no cargo de auxiliar administrativo seria de R$ 2.415, mesmo salário básico com que o servidor se aposentou como motorista. E que afirmou que ambos os cargos possuem como requisito o ensino fundamental, não esclarecendo se pertencem à mesma carreira. A unidade técnica, então, entende que a alteração dos cargos foi inconstitucional, que os cargos não pertencem à mesma carreira, não havendo, então, sido cumpridos os requisitos para a inativação conforme a emenda 47. A representante do Ministério Público nos autos, a procuradora Valéria Borba, constatou a existência de ADI 4814 contra a Lei Estadual 16.390/10, que fixou o valor dos proventos relativamente a cargo em que se deu a aposentadoria do servidor, entendendo que a verba dela decorrente deve ser excluída, e ainda que a ocorrência de reenquadramento funcional de auxiliar de administração para motorista em 2005, sem concurso público, e, portanto, os cargos não pertencem à mesma carreira, e dessa forma entende que o servidor não cumpriu o tempo mínimo de carreira 15 anos, opinando pela negativa de registro. Senhor presidente, eu acompanho os pareceres, também entendo que não há como entender que motorista e auxiliar administrativo sejam da mesma carreira, ainda que o requisito há um requisito comum, como a qualificação por ensino fundamental, mas entendo que as atribuições são bastante distintas, e, em função disso, acompanho os pareceres pela negativa de registro. Em discussão, negativa. Processos de pensão, pelo registro, protocolo 50.975.10, Maria Aparecida dos Santos, 53842510, Ana Domingues, 572699010, Mauride de Jesus, 589895510, Queimote Cazul, 594953, Dirceu Kletikowski,
614369910, Alice Pirola. 620444010, Clarice Mori. 627422810, Maria de Godoy Zoca. 632987010, Abigail Alves. 3638411, Álvaro Augusto Imamura. 4356211, Alessandra Camargo. 6659511, Quitéria da Silva Tavares. 2401112, Kathleen Kate Santana, Milena Aparecida Santana e Nerilda Lemune. 3721312, Aniceta Bergamo Pinheiro. 15154113, Adilton Alberti, Gabriela Andretta Alberti, Luiz Henrique Alberti. 3493683, Maria Sidney Lins Pedroso. 581945513, Danilo Kerber. 749595513, Janira Gulim. 804936613, Nelson Javorski. 828422813, Valdeliz da Costa Rodrigues. E 1243414, Martim da Silva Guedes, todos pelo registro. Está em discussão pelo registro. Pelo registro das revisões de proventos, 50812812, Cecília Glovaski Moira. 6283872, Neide da Costa Sabará. 6046863, Eliseu Nalon. Todos pelo registro, senhor presidente. Pelo registro. No protocolo 607933613, acompanho os pareceres. Pelo encerramento do feito sem análise do, entre aspas, mérito, haja vista que não houve alteração do fundamento legal. Pelo encerramento. Processo de admissão de pessoal. Protocolo 284933810. Eu vejo que o que impede o entendimento pelo registro de algumas das admissões é a devida alimentação do SIM-AP. Eu vou solicitar a retirada de pauta para uma derradeira diligência nesse sentido. Retirado. Certidão liberatória, município de Matelândia. A Diretoria de Contas Municipais aduz que não há pendências, assim como as demais unidades técnicas. O Ministério Público também é pelo deferimento, então, acompanhando os pareceres, é pelo deferimento da certidão. Deferimento. Protocolo 5656809, requerimento formulado por herdeiros do servidor falecido Alberto Aguirre Calabrese, pelo meio do qual requerem conversão em pecúnia de licenças especiais não usufruídas pelo servidor falecido. A diretoria jurídica aduz que a pretensão se encontra de acordo com o entendimento desse tribunal, citando decisões anteriores. O representante do Ministério Público inicialmente entendeu pela prescrição administrativa, opinando pelo deferimento. Foi determinado o retorno aos autos ad jur, para que, junto à diretoria do protocolo, corrigisse a autuação. E esclarecesse por quem, que pese o pleito se referir às licenças especiais relativas ao terceiro, quarto e quinto quinquênios, a manifestação da unidade técnica foi favorável a que os herdeiros tivessem o direito à conversão em pecúnia das licenças especiais não gozadas relativas aos sétimo e oitavo quinquênios e que complementasse a instrução, constando aos autos petições e documentos que comprovassem que o servidor requereu o gozo das licenças especiais referentes ao terceiro, quarto e quinto quinquênios, ou se caso não tivesse sido formulado tais requerimentos, que constasse expressamente a informação dos autos. A unidade técnica complementou a instrução, opinando ao final por diligência a parte interessada para que juntasse os autos documentos que comprovassem a vocação hereditária dos requerentes. Foi a diligência realizada com a juntada do formal da partilha. Quanto à legalidade, a unidade técnica entende que o mérito da questão está no pagamento em pecúnia
de licença especial não usufruída e deve se assentar no fato que o servidor, esse direito à licença especial é direito adquirido, incorporado ao patrimônio do servidor. Traz decisões do Supremo Tribunal Federal, em especial o julgamento do recurso extraordinário 72.1001, Rio de Janeiro. Afirma que o entendimento do tribunal é pacífico e o representante do Ministério Público nos autos, o procurador Michael Richard Heine, opinou pelo deferimento do pedido e propôs que se proceda à modificação parcial de deliberação normativa constante em acordo de 2010. Senhor presidente, eu acompanho os pareceres no que tange ao deferimento da conversão em pecúnia de licenças especiais não gozadas, devidamente comprovadas que foram requeridas e não atendidas a seu gozo, e deixo de acatar a alteração parcial das conclusões do acórdão de 2010 do Pleno, em que pese a relevância dos fundamentos trazidos pelo Procurador-Geral, entendo que não ser pertinente a esta espécie processual. Então, pelo deferimento, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. A minha pauta está atendida. Obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Passo ao relato da minha pauta. Solicitação de certidão liberatória 11.31.489.14, Diamante do Oeste, todas as informações pelo deferimento, e o 265.0/15, município de Céu Azul, também solicita certidão liberatória. DCM informa que desde outubro do ano passado não há o cumprimento da agenda de obrigações, demais diretorias são pelo deferimento, o Ministério Público pelo indeferimento, e a proposta do relator é pelo deferimento em ambos. Pela aprovação. Protocolo 249.320.11, Provopar Ação Social de Cascavel, transferência voluntária. A proposta é pela regularidade com recomendações. Também 598.520.13, 497.70/14, 183.226.14, todos pela regularidade com recomendações. Regularidade, portanto. O protocolo 53.597.08, continua com o doutor Tiago Barbosa. O 95.343.10 estava adiado e continuará, só que eu vou propor ao plenário que seja retirado de pauta e que a DAT possa nos informar a respeito das possíveis representações junto ao Tribunal do Trabalho, ou seja, há informações de que várias ações trabalhistas, em virtude deste repasse, foi feito do município para a Bituruna, a APR, e no processo nós não temos tais informações. Hoje eu proporia a irregularidade com aplicações de multa, mas deixaria de ter informações a respeito do passivo trabalhista. Então, estou propondo retirada de pauta para que a DAT nos informe a respeito dessas ações. Não havendo objeção, está retirado. O protocolo 91.364.13, município de Umuarama, transferência voluntária, onde eu já havia feito o relato, a DAT ela pela irregularidade, o Ministério Público pela regularidade com ressalva. Houve o pedido de vistas por parte do Dr. Cláudio Canha e consulto se o Dr. Canha teria alguma manifestação a fazer. Senhor presidente, eu acompanho a DAT pela irregularidade. Eu acompanho o Ministério Público pela regularidade com recomendações. Então, consulto o doutor Tiago Barbosa. Senhor presidente, vou solicitar vistas.
Então, vistas a Vossa Excelência. O protocolo 91.585.13, município de Umuarama, também transferência voluntária, onde a DAT também é pela irregularidade, é o mesmo do anterior, o Ministério Público neste também é pela irregularidade, e a proposta do relator, também como no anterior, seria com regularidade e recomendações. Então, consulto se o doutor Tiago Barbosa pretende ter vistas desse também. Sim, senhor. Bom uso a Vossa Excelência. Obrigado. O protocolo 425.227.05, Instituto de Previdência dos Servidores do município de Curitiba, retificação da decisão definitiva monocrática, elaborada pelo conselheiro Caio Márcio Nogueira Soares. Este é um pedido do Instituto de Previdência dos Servidores do município de Curitiba, em vista que houve erro formal quanto ao preenchimento do nome do interessado. Então, o presente processo, 425.227/2005, pertence ao servidor Leodil Gonçalves e, erroneamente, consta o nome do servidor José Fernando Trauer. A manifestação da Diretoria de Atos de Pessoal, que verificou a incorreção, e a proposta do relator é pela retificação da decisão monocrática para que conste o nome de José Fernando Trauer, ou melhor, para onde estava o nome de José Fernando Trauer, passe a constar o nome de Leodil Gonçalves em todos os atos deste processo. Em discussão, aprovado. O protocolo 110.38.33.14, município de Cerro Azul, pedido de certidão liberatória. A DCM informa pendências desde outubro de 2013. A DAT também apontou pendências. Diretoria de Execuções, atos de pessoal, constataram que o município não está apto a obter a certidão. Ministério Público também manifestou-se pelo indeferimento, e esta é a proposta do relator. Está em discussão. Senhor presidente, uma dúvida apenas. Vossa Excelência relatou que existe um atraso do exercício de 2013 da agenda de obrigações, mas também referiu que a Diretoria de Controle de Atos de Pessoal e a Diretoria de Execuções se manifestaram no sentido de haver óbice. Eu pergunto se seriam outros óbices, então. São outros processos que não simplesmente a agenda de obrigações. Okay. Então, senhor presidente, eu acompanho Vossa Excelência, apenas excluindo como causa do indeferimento a questão da agenda de obrigações. Esta eu também já excluiria. Okay. Então, pelo indeferimento. O protocolo 115.402.15, município de Ivaiporã. A proposta é pelo encerramento. Aprovada. O 238.969.14, Câmara Municipal de Carambeí. Exercício 2013, a DCM pela regularidade, Ministério Público também pela regularidade, e esta é a proposta do relator. Está aprovada. O protocolo 198.076.13, município de Engenheiro Beltrão, contas de 2012. A Diretoria de Contas Municipais, após o contraditório, por diversas ocasiões, manteve irregulares os seguintes itens. A. Resultado financeiro deficitário de 1,58. B. Obrigações financeiras frente às disponibilidades. O déficit foi de 634.411,58. O Ministério Público de Contas acompanhou o entendimento da DCM pela irregularidade. Apresenta ainda
os dias em atraso de envio da documentação desde 2012, onde houve o envio apenas em agosto de 2012, atraso de 137 dias, depois, o segundo bimestre, 139 dias de atraso, o terceiro, 134, o quarto, 113, o quinto, 90 e o sexto bimestre, um atraso de 60 dias. A apresentação de fundamentação, a sugestão de aplicação de multas ao gestor, a argumentação da municipalidade, principalmente com respeito às obrigações financeiras contraídas sem o necessário suporte em disponibilidade, que chegou, repito, a 634.411. Assim, vejo também os atrasos que ocorreram para propor que se emita parecer prévio pela irregularidade das contas do município de Engenheiro Beltrão, 2012, responsabilidade do senhor Elias de Lima, determinando a aplicação de multas ao senhor Elias de Lima, no valor de R$ 1.382,28, em razão do resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas, e no valor de R$ 691,13, em razão das obrigações financeiras frente às disponibilidades, e no valor de R$ 691,13, conforme 87.3 da 113.05, para cada um dos 6 bimestres em razão do atraso no envio das informações do SINHAEM. Está em discussão. Senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Eu, considerando que essa questão do resultado financeiro deficitário inferior a 5% não tem sido usualmente considerada razão de irregularidade de contas. Não, essa eu proponho ressalva, no 1,58, exatamente. Mas, mesmo assim, a multa? Não, aplico a multa. Senhor presidente, então eu vou divergir então quanto à multa. Eu entendo que essa multa, esse item sendo ressalvado, não deve caber essa multa. E também foram tantas multas que eu não sei se Vossa Excelência propôs a multa pela própria irregularidade. Pelo atraso. Esta é uma multa para cada bimestre em atraso. Ok. Então, é só apenas essa multa que eu entendo que não deve ser aplicada. Auditor Cláudio Canha. Senhor presidente, com o perdão dessa temporaneidade, eu vou pedir vistas do processo. Não, sempre é tempo para Vossa Excelência. Então, vistas ao auditor Cláudio Canha. A pauta está atendida, a palavra está livre. Senhor presidente. Auditor Tiago Barbosa. Obrigado, senhor presidente. Eu me esqueci seguidas vezes de anunciar a devolução a Vossa Excelência dos autos 53597 de 2008. Então, por favor. Devolução feita. E estou sendo informado que deixei de relatar um processo e que, com certeza, deixou... está aqui. Faltou só o voto. Poderia relatar desde que tivesse o voto. Então está adiado. E o outro é esse aqui, o conselheiro do município de Paranavaí. Não, isso eu anotei. Esse foi um dos primeiros. É só permissão para encontrar o 386.925.14, município de Paranavaí, também é do sistema CIT, pela regularidade com recomendações. Eu tenho a impressão que relatei, mas sou alertado que não. Então, está aprovado. A palavra está livre. A próxima sessão... Senhor presidente,
Eu também esqueci de relatar um processo, fui devidamente alertado. Se eu puder... Pode, Vossa Excelência, tem a palavra. É uma revisão de pensão 687.410.14, que inclui a filha menor de Cândido Alves de Souza, Ana Paula Reinier Rodrigues. Acompanho os pareceres pelo registro. Pelo registro. Obrigado. A próxima sessão desta segunda Câmara, 25 de março, quarta-feira, 14h, horário regimental. Levanta-se a presente.